Juventude querida, como é que tá? Tudo certinho? Beleza? Bom, jovens, hoje nós vamos trocar uma ideia especificamente a respeito de um período histórico que gerou muitas mudanças para questões como cultura, comportamento, ciência, aquisição de conhecimento, artes e por aí vai. A gente vai falar hoje do Renascimento e, consequentemente, falaremos também do Classicismo. Bom, tudo isso hoje vai rolar em 6 passos simples para você conseguir anotar tudo aí e deixar tudo bem organizado para estudar depois. Beleza? Vamos junto? Vem comigo então, leio, logo escrevo. Bom, jovens, para a gente começar então esse nosso papo aí a respeito de Renascimento, de classicismo, a primeira coisa na qual você tem que pensar é no contexto histórico. Então já toma nota aí. Falar de Renascimento, falar de classicismo é falar especificamente da Europa do século XVI. E aí tem um detalhezinho legal para você anotar também, tá? Esse período, pessoal, também ficou conhecido como quinhentismo. Beleza? Então é legal você saber disso, porque pode ser que você encontre também essa denominação. E por que quinhentismo? Lembra comigo, quando a gente fala de século XVI, a gente está falando dos anos 1500 e por aí vai. Beleza? Então por conta disso, esse período aí também ficou conhecido como quinhentismo. Já o segundo ponto, pessoal, a segunda coisa que você tem que saber sobre esse período é que o Renascimento, na verdade, marca a transição, a passagem do que a gente chamou de Idade Média para o que a gente passou a chamar de Idade Moderna. E isso é bem interessante, pessoal, porque a Idade Moderna se estendeu aí por muito e muito tempo até a gente começar a pensar aí no conceito de Idade Contemporânea, tá? Então, passagem, mudança da chamada Idade Média para o que a gente definiu como Idade Moderna. Beleza? E a terceira coisa, pessoal, na qual a gente tem que pensar, qual é? Bom, essa terceira coisa tem relação direta com o nome desse período histórico. E para entender esse nome aí, Renascimento, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e a gente tem que pensar na chamada Alta Idade Média, que se estendeu aí basicamente do século X, aí, século XI até o século XIII, XIV, E aí, século XV, a coisa começa a mudar, No século XV a gente fala de humanismo. Inclusive, pessoal, se você quiser saber um pouco mais sobre humanismo, clica no cardzinho que está aqui em cima, beleza? Dá uma olhada nesse vídeo e depois volta para esse aqui, beleza? E aí, pessoal, no humanismo a coisa começa a mudar e tal, Século XV, aí século XVI, que é o período sobre o qual a gente está falando agora, aí a gente tem efetivamente o Renascimento. E lá, durante a Alta Idade Média, então, a gente tinha poder direto, poder absoluto da chamada Igreja Católica Medieval. Você sabe muito bem que nesse período aí, quem mandava e desmandava na sociedade era a Igreja Católica, era a religião católica. Então não havia ali liberdade para expressar questionamentos, dúvidas a respeito dos dogmas postulados ali, colocados pela instituição Igreja Católica Medieval, ok? E nesse período não houve ali muita evolução do ponto de vista científico. Por quê? Porque não havia possibilidade de que as pessoas, os cientistas, os pensadores fizessem pesquisa e se tornassem ali curiosos da sociedade. Então, ciência, pesquisa, curiosidade humana, tudo isso ficou ali muito estagnado nesse período. Por isso, pessoal, que depois do início da mudança ali no humanismo, quando a gente chega lá efetivamente no Renascimento, a gente tem um renascer do quê? Da ciência, da pesquisa, da curiosidade humana, agora com mais liberdade para ser exercida, para ser colocada em prática. Então tudo isso volta a aflorar, tudo isso renasce. Jovens, a quarta coisa, o quarto ponto no qual você tem que pensar é na nomenclatura classicismo. Você já parou para pensar que quando algo chama muito a atenção da sociedade e com o passar do tempo essa coisa se torna ali muito admirada por todo mundo e tal,
as pessoas costumam se referir a essa coisa como um clássico. Por que a gente chama essas coisas de clássicas, né? Porque o termo clássico remete, pessoal, à ideia de algo que faz muita diferença na sociedade e algo que passa a ser admirado pelos nossos olhos, admirado pelo nosso intelecto. E é exatamente o que acontece no Renascimento. A arte, pessoal, renascentista passou a ser chamada de arte clássica justamente pela ideia, né, de que, nesse período, houve a tentativa de uma recuperação de um modelo muito harmonioso de arte. Beleza? Muito bem feito, perfeito do ponto de vista estético. Tá? Então a questão estética no classicismo, ela passa a ser pensada de maneira milimétrica. Os caras passam a dar muita atenção para isso. E aí tem uma sacada bem legal para você conseguir observar bem o Renascimento e o classicismo, que é pensar em todos os grandes eventos que estavam rolando no mundo nesse período. Então, a quinta coisa na qual você tem que pensar, né, são exatamente esses eventos que aconteciam, né, simultaneamente nessa época aí. Falar de quinhentismo, falar desse período aí, né, dos anos 1500 e por aí vai, é falar basicamente de eventos como as grandes navegações, meu. Olha que interessante pensar nisso, né? Você já estudou isso nas suas aulas de história, né? Você sabe muito bem que nações como Portugal, a Espanha, Inglaterra estavam no auge aí das grandes navegações, não é? E nesse período aí também eu destaco para vocês a Reforma Protestante. Olha aí, pessoal, isso é importante, hein? Por quê? A gente está falando de um período em que todos os dogmas religiosos do ponto de vista católico estavam sendo colocados em xeque, colocados em questionamento. E o que dizer então a respeito da invenção da imprensa, pessoal? Pois é, na Alemanha, nesse período, Gutenberg, tá, cria o que a gente passou a definir como imprensa. Ou seja, a ideia de poder fazer a informação circular agora em massa. Muita gente recebendo informação. Através da invenção da imprensa, o conhecimento agora não ficava nas mãos de poucos. O conhecimento passou a circular. Tudo isso só foi possível, você já entendeu aí, porque nós estamos num período de renascimento de todas essas questões aí. E aí, queridos e queridas, para fechar esse nosso papo, a sexta coisa na qual você tem que pensar a respeito de renascimento, a respeito de classicismo, tá, se refere especificamente ao classicismo português, né? Como é que o classicismo rolou especificamente em Portugal nesse período aí, tá? Pessoal, para falar disso, não tem jeito, a gente tem que lembrar da figura do Luís de Camões, ou simplesmente o nosso conhecidíssimo Camões. Poeta importantíssimo de língua portuguesa, pessoal, responsável por ter levado a língua portuguesa mundo afora aí, ok? Falar do Camões, pessoal, essa figurinha caolha que você tá vendo aí na sua tela, é falar basicamente de dois estilos de escrita poética, tá? Falar do Camões é falar de uma poesia lírica e falar também de uma poesia épica. E o que a gente tem para falar rapidinho sobre esses dois estilos aí? Bom, a coisa é bastante simples, bastante tranquila. O Camões, na sua poesia lírica, escreveu basicamente sonetos, pessoal. E aí é legal você lembrar que o soneto é aquele modelinho de texto que tem um formato específico, né? Não é qualquer poema que é um soneto. Para ser soneto, tem que ter lá 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos, beleza? Totalizando 14 versos divididinhos aí nessas 4 estrofes, bem do jeito que você tá vendo aí na sua tela. Essa estrutura aí que você tá vendo é sempre a estrutura de um soneto, né? E o Camões elevou aí o soneto a uma categoria de modelo de texto admirável, super lido, ou seja, modelo de texto clássico. E falar do Camões também é falar da sua poesia épica, sendo que o Camões épico é o Camões da conhecidíssima obra Os Lusíadas, beleza? Poema no qual, um poema gigantesco, no qual o Camões contou a história de Vasco da Gama, junto com toda a sua galera, toda a sua equipe, né, saindo de Portugal e
circundando ali, né, circulando o continente africano, né, o sul do continente africano, rumo às Índias. E aí tem uma série de aventuras repletas de muita mitologia, elementos mitológicos muito presentes aí, beleza? E aí a gente pensa em tudo isso e pensa especificamente então no Camões épico. Falar de Camões épico é falar especificamente de Os Lusíadas, então aí para você. Beleza, pessoal? Bom, jovens, e é isso aí, né? Mais uma vez, brigadão por ter ficado aqui, valeu mesmo pela companhia, tamo junto e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu mesmo, é nóis, beijos, abraços e, claro, não esquece, né? Como sempre, leio, logo escrevo. Forte abraço, é nóis. Tchau!